Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live depois de um dia muito turbulento no mercado. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu e principalmente sobre as empresas. Ao meu ver, acaba que eu vejo muitos investidores se recaindo a cenário político, macro, etc. E no final do dia vocês estão investindo em empresas. Lembrem-se disso, a gente vai comentar de 4 cases aqui que divulgaram seus resultados recentemente 2 bancos, uma empresa do setor elétrico e uma empresa ligada ao setor de aluguéis de carros, de veículos. E vamos olhar a fundo sobre o que aconteceu com essas empresas, como é que foram os resultados, etc. Estou aqui ao lado dos meus 2 grandes amigos, José Eduardo e Bernardo. Se quiserem comentar um pouquinho, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Então, hoje, o mercado, como o João já falou, foi muito tumultuado, muita ação caindo muito, muita gente insegura, muita gente nervosa. Eu acho que essa live é muito importante para deixar o investidor tranquilo. Vamos falar sobre os resultados divulgados, vamos falar sobre perspectivas. E é isso, pessoal. Fala, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, Zé. Boa noite, João. Acho que quando o mercado está conturbado, assim como o Zé estava falando, nada melhor do que ter resultados para comentar, né? Porque aí a gente pode se ater ao que concretamente está acontecendo nas empresas. Então, especialmente aqui, a gente separou 4 cases que vocês se interessam bastante, né? A gente tem contato direto com os assinantes, com o pessoal que está no canal. São empresas que o pessoal busca bastante, né? Então, acho que nada melhor do que olhar para o resultado, olhar para o que está acontecendo em cada empresa, para ver se aquela queda é justificada, se aquela alta eventual de uma ação é justificada também, tá? Então, é mais ou menos por aí. Eu passo a bola de novo para o João, que eu acho que ele quer começar aí pelo assunto mais quente, que é o dos bancos, né? Ótimo, posso começar? Tem várias pessoas já no chat. Lert, grande amigo Lert, forte abraço, está sempre acompanhando. Maurício também mandou uma boa noite. Boa noite, Maurício. Para todo mundo que tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários, a gente pode puxar essa dúvida para o debate, conversar um pouco com vocês, ajudar vocês realmente a investir melhor, entender melhor. O Lucas também está mandando boa noite. Queria começar falando do BB, tá? Eu tenho aqui alguns principais pontos do resultado do BB. Acaba que a gente teve divulgação dos grandes bancos recentemente, né? Começou lá pelo Santander, e com o Santander acabou que era uma empresa que já passava por alguma reestruturação, teve resultados levemente negativos, ao meu ver. Quando a gente pega o Bradesco, que foi o segundo grande banco que divulgou os resultados, a gente evidencia uma deteriorização muito forte da questão da inadimplência. Quando a gente pega a inadimplência, sim, muito forte mesmo, pessoal. Quando a gente pega a inadimplência do banco, e aí eu estou falando de inadimplência 90 dias, né? E a gente compara com a média histórica, ela fica bem acima da média histórica, e não só isso, foi a maior inadimplência dos últimos 4 anos. Então, bastante preocupante, até bem acima do que na pandemia. Por que isso aconteceu? Basicamente, isso aconteceu porque a carteira de créditos do Bradesco ela é muito voltada para pessoa física de baixa renda e empresa. E aí, quando a gente tem inflação, como subiu recentemente, e não só a inflação, mas a curva de juros também subindo muito, esse endividamento que eles pegaram 2 anos atrás, que pegaram uma taxa de juros de 2%, a taxa Selic, hoje com 3,75%, acaba que começa a pesar muito mais e a inadimplência começa a aparecer. A conta chegou, tá? E aí, só para terminar esse comentário rápido de Bradesco, acaba que o banco teve um guidance bem acima, teve uma revisão no guidance ligada a provisões para devedores duvidosos, bem acima do que eles estavam estimando até o momento. Tá? Para vocês terem uma ideia, eles tinham um target de guidance de 17 a 21 bi, e 17 já bateu só nesses 9 primeiros meses. Então, acaba que eles estão tendo que provisionar muito mais porque a inadimplência explodiu na mão deles, né? Outros pontos interessantes do balanço do Bradesco. Acaba que o índice brasileiro deles está bastante ok, então não me preocupa. Outra questão que bateu bastante no banco foi o lucro líquido ajustado e o ROI, né? Por quê? O lucro líquido ajustado ele ficou aproximadamente 1,5 bilhão abaixo do consenso de mercado.
bem abaixo, tá? Muito abaixo. E aí, com isso, ela teve um ROI de 13%, que também é muito fraco para um banco privado, quando a gente olha o Banco do Brasil, que está entregando um ROI de 21,8%. Vou comentar um pouquinho dele depois. Tá? Então é isso, resultados muito fracos. E aí a gente tem o Banco do Brasil, que divulgou ontem de noite, e aí quando a gente olha os resultados do Banco do Brasil, sim, quando você olha só o resultado do Banco do Brasil, ele já é forte. Quando você pega e compara com os resultados dos outros grandes bancos que estão sofrendo muito, se transforma ainda mais num resultado muito bom. Tá? O lucro líquido ajustado do banco fechou o trimestre em 8,4 bi, acima do Bradesco, acima do Itaú, com um ROI de 21,8%. Eu confesso que eu não lembro do Banco do Brasil entregando um ROI de quase 22% na última década, pelo menos. Tá? Além disso, o que a gente tem de destaque positivo para o Banco do Brasil? O segundo destaque que eu queria trazer é a carteira de crédito, cresceu 19% frente ao mesmo trimestre do ano passado, então ano contra ano cresceu 19%, muito puxada pelo agronegócio. Tá? Esse agronegócio, que quando a gente quebra os segmentos da inadimplência para cada um deles, é o que possui a menor inadimplência. E não só menor, mas também a mais estável. Se eu pego a inadimplência da carteira de crédito rural dentro do Banco do Brasil, e para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente entende o agronegócio como uma fortaleza do banco, um diferencial, tá? A carteira de crédito estava com 0,7% de inadimplência há um ano atrás. Hoje, esse índice está em 0,5%, diminuiu até, né? O que aumentou bastante foi a questão de pessoa física, da mesma forma que Bradesco. Acaba que o Banco do Brasil não é tão exposto assim à pessoa física como é o Bradesco, né? E aí, somando tudo isso, o índice da inadimplência do Banco do Brasil segue bem controlado, bem ok, tá? 2,34, aí para vocês terem uma ideia, a média dos bancos do Sistema Financeiro Nacional está em 2,8. Então, a inadimplência do Banco do Brasil está até abaixo da média do mercado. E aí, só para finalizar essa questão do Banco do Brasil, não quero me alongar muito, quero pegar algumas dúvidas, é o seguinte, uma outra métrica que a gente olha muito é a questão do índice de eficiência, que basicamente ele correlaciona quais são as despesas com a receita bancária, tá? Quanto menor esse índice, significa que a empresa está mais eficiente. Então, se a empresa consegue crescer a sua receita sem aumentar as suas despesas na mesma proporção, esse índice diminui. E o Banco do Brasil tem conseguido diminuir esse índice trimestre após trimestre, ou seja, está ganhando eficiência realmente, esse é o índice de eficiência, né? E aí atingiu 31,6%, enquanto no mesmo período do ano passado era 35,9%. Muito positivo também. Então, assim, ao meu ver, o resultado do Banco do Brasil foi muito bom, tanto é que eles revisaram o guidance diferente do Bradesco, que revisou para baixo ou aumentou o PDD, o Banco do Brasil revisou para cima. Tanto o lucro líquido, quanto a questão de carteira de crédito, entre outros, tá? E aí eu até fiz algumas estimativas aqui para vocês. Quando a gente pega hoje o preço do Banco do Brasil, eu nem peguei no fechamento, tá? Quando eu pegar o fechamento, deve estar ainda menor esse preço-lucro, esse PL. Quando a gente pega no fechamento, esse banco, o Banco do Brasil, está negociando aproximadamente 3,5 vezes lucro para esse ano, para o fechamento desse ano. Tá? O que eu considero muito, muito barato. Quando a gente pega o yield projetado, a gente está falando de 10% aproximadamente, que também é bastante atrativo. Então, tem a questão política, tem que se analisar a questão política antes de fazer qualquer tipo de movimento. Quem é assinante Suno sabe qual que é a nossa visão sobre o banco, mas olhando múltiplos, e até nem falei do Bradesco, a gente está falando do Bradesco com múltiplo projetado para esse ano de umas 7 vezes lucro, né? Então, para mim, os resultados do Banco do Brasil surpreenderam positivamente, e eu fui surpreso pelo mercado hoje até, que ontem eu estava comentando, hoje o Banco do Brasil vai estourar. Surpreendeu perspectivas de consenso em quase 20%, consenso esperava 1 bi a menos de lucro, ele entregou 1 bi a mais de lucro, eles esperavam 7,6 aproximadamente de lucro, ele entregou
um bi a mais, né? 8,4, basicamente. E aí o que eu tenho para dizer é que fiquem tranquilos, se baseiem principalmente em fundamentos, que eu acho que isso vai trazer muito mais segurança e muito mais retorno para vocês. O melhor momento de comprar qualquer coisa não é no momento de alta, não é quando todo mundo está otimista. O melhor momento para você comprar algo é quando ninguém quer. Então, eu até vi um comentário, mais recentemente no vídeo que eu soltei do Banco do Brasil, que traz muito bem essa ideia, que é a questão de comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. E eu acho que o mercado está começando a escutar o som dos canhões por aí. Eu acho que até pegando um gancho, João, acho que é muito importante, pensando em perspectivas, eu acho que falou muito bem que a inadimplência do Banco do Brasil está muito saudável, o banco está com um índice de Basileia saudável, a carteira de crédito está crescendo. Então, quando a gente olha para o Banco do Brasil, está 3 vezes meia lucro, as perspectivas são muito boas. O Bradesco ele negocia com um prêmio em relação ao Banco do Brasil, e outra, a perspectiva é um pouco diferente, né? Ele está crescendo o nível de provisão porque ele acredita que a inadimplência vai continuar alta nos próximos trimestres, ele vai continuar com o lucro afetado, a inadimplência é a maior dos últimos 4 anos, então as perspectivas, apesar de serem 2 bancos, as perspectivas são bem diferentes. Acho que tem que conseguir separar o joio do trigo, né? E acaba que, como eu falei, o Banco do Brasil ele tem uma carteira de crédito muito robusta no agro, que tem uma inadimplência baixa, e querendo ou não, é descorrelacionado do Brasil, e até a questão de rentabilidade, né? O Banco do Brasil tem entregue rentabilidade até bem superior ao Bradesco, não é desse trimestre, desde trimestres anteriores, então acho que tem que saber separar as coisas. É certo, até aproveitando essa comparação aí que vocês fizeram, eu imagino que deve ter muito investidor que trocou, por exemplo, o Banco do Brasil por Bradesco ou por algum outro banco privado nesses últimos meses, tá? Pensando na eleição. A gente acaba tendo uma boa noção disso porque a gente tem contato direto com os assinantes, né? E a gente vem recebendo muita pergunta, não seria a hora de trocar Banco do Brasil por um banco privado ou alguma coisa assim? Não especificamente o Bradesco, mas muitas vezes o Bradesco, né, que é citado. E a gente sempre reiterou esses pontos que o João comentou aí, né? Da carteira de crédito mais sólida, dos bons resultados que o banco vem entregando, dos avanços da lei das estatais também, né, que protegem o banco contra eventuais interferências, né, tentativas de interferência. Então, eu acho que o nosso assinante em si não deve ter trocado, tá? Se seguiu a nossa recomendação, mas deve ter muita gente sim que trocou. E eu acho que fica uma lição de pensar em resultado, né? Olhem para os resultados, para o que está acontecendo, para a característica de cada empresa, né? O João estava comentando que o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito muito voltada ao agro, o que traz uma inadimplência menor, né? E o que prejudicou o resultado do Bradesco agora? Inadimplência, tá? Então, olhem para a especificidade de cada empresa, tá? Não só por ser estatal ou não só por ter eleição ou não. Acho que essa é a lição que fica, né? Porque quando a gente pega ali pelo menos um mês atrás, que pega um pouco do pré-eleição e um pouco do pós-eleição, o Banco do Brasil cai em torno de 7% apenas. E aí, quando a gente pega a Bradesco, já está caindo uns 26%, se não me engano. Então, é uma lição importante que eu acho que vale a pena o pessoal se atentar, né? Exato. Eu até queria trazer só uma coisa, Bernardo, bem rapidinho. Queria trazer aqui o status, a gente utiliza bastante o status. Queria mostrar para o pessoal algumas coisas interessantes. Primeiro, sobre o ROI do Bradesco, a gente que está com o Bradesco, tá fazendo uma comparação. O ROI do Bradesco, historicamente, ele gira em torno de 16%. Se a gente puxa um histórico ainda mais longo, a gente vê que passou de 20% no passado, no primeiro governo Lula, basicamente, e aí caiu muito recentemente por conta de vários fatores, né? Agora, recentemente, inadimplência, mas antes, aumento de competição, diminuição de receita de serviços, maiores pressões, etc. Então, a gente está falando de um ROI que, pelo menos nos últimos, 13, 14 anos, não superou os 20%. Diferente do Banco do Brasil, que nem eu falei, se você for pegar o resultado do Banco do Brasil hoje, trimestral, a gente está falando de 21,8%.
E aí, se a gente compara com o Banco do Brasil, eu vou colocar aqui o BBAS3, acaba que o Banco do Brasil, mesmo entregando um ROI superior, como vocês podem ver aqui, e esse ROI dos últimos 12 meses, não é nem o trimestral, né? Acaba que negocia abaixo do que negocia o Bradesco. E nem só isso, também com um yield muito menor, o Bradesco, né? O yield projetado do Bradesco que eu tenho aqui é próximo de 6%, que é o que o consenso entende também. Até, para mim, o meu yield de Banco do Brasil é um pouquinho superior ao consenso. Mas é isso. Então, o Bradesco ele tem um yield projetado menor do que o do Banco do Brasil, por conta muito de múltiplo, né? O pessoal coloca muito essa questão de estatal na conta. Eu acho que é uma questão totalmente de conta. E muita gente, o Banco do Brasil esse ano subiu muito, desde o início do ano. Eu lembro que muita gente, quando estava nos 40, 41 reais, falava, eu queria que tivesse mais barato para comprar, eu queria que tivesse mais barato para comprar. E com essas quedas, acontece o inverso. O investidor, ele fica com medo, né? Então, quando sobe, ele quer comprar, e quando cai, ele fica com medo. E a gente sabe que no mercado financeiro, nos investimentos da nossa vida, a gente tem que ser anticíclico e não andar na manada, né? Não ser a manada. Então, andar contra a manada, eu acho que para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Até uma coisa, estão perguntando, será que o Bradesco vai cair mais? Não tem como saber, ninguém sabe se a ação vai subir ou vai cair, é impossível saber isso. Eu acho que qualquer tomada de decisão não deveria ser baseada no será que vai cair ou será que vai subir. Acho que tem que olhar muito mais tentar olhar mesmo para o fundamento, entender quanto que ele deveria valer, quanto que ele está hoje, e aí, com essas duas informações, você consegue tomar uma decisão sobre investimento. Perfeito, se quiser comentar sobre End, eu acho que sobre bancos era isso que eu queria passar. Ótimo, acho que essa semana aí o pessoal deve estar vendo as manchetes, foi uma semana bem lotada aí de resultados de elétricas principalmente, e uma que a gente selecionou especialmente para comentar aqui, então, é a End. Eu posso começar aqui pelos números, e aí depois a gente vai falando mais qual foi a razão desses números, né, por trás desse resultado, falar um pouco de perspectivas da companhia. Então, quando a gente pega a receita líquida, por exemplo, da End, a gente teve uma queda aí de 19% nesse trimestre, tá? Chegou ali em 2,7 bilhões de reais. EBITDA caiu semelhante, 16%. Só que quando a gente pega os números ajustados, né, tem um crescimento de EBITDA de 7% e no lucro líquido um crescimento bem superior aí de 17%. E aí muita gente vê aquela manchete ali da receita líquida caindo, do EBITDA caindo, e pode se assustar, né? Pensar que a empresa está piorando ou alguma coisa de errada está acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto vale tranquilizar o investidor que essa queda na receita líquida e no EBITDA se deve a uma questão meramente contábil, porque as empresas que atuam em transmissão de energia, elas precisam, conforme elas constroem esses projetos de transmissão, o que elas gastam na construção, elas precisam contabilizar como receita também. Só que é uma receita que entra com um custo exatamente da mesma magnitude. Então, é uma receita que não faz diferença. E aí, como a End estava construindo muitos projetos ali há um ano atrás, essa receita dela ficou inflada. E como esses projetos estão muito próximos aí do término, alguns até já terminaram, a receita de construção cai. Então, a base geral também tem uma queda na receita. Mas justamente por isso que quando a gente ajusta esses números, a gente vê o EBITDA ajustado da companhia, que está mais condizente com a real geração de caixa que vem acontecendo no momento, ele cresce, tá? 7%, e lucro líquido ajustado crescendo 17%. Então, é basicamente isso. E aí, quando a gente isola esse número mais positivo que eu falei para vocês, tem algumas razões para isso, tá? O que puxou, então, esse resultado que eu considero muito bom da End foi a adição de capacidade instalada em geração. Então, eles concluíram ali construção de um campo eólico, né, um projeto eólico bem grande, e também a consolidação de uma aquisição aí de duas usinas solares. Então, tem Campo Largo 2, que é a eólica,
Paracatu e Floresta, que são projetos solares. Então, quando a gente junta esses ativos de geração que não faziam parte do resultado do ano passado, a empresa adicionou aí 580 mega de capacidade. Isso dá em torno de 7% da capacidade atual, então é relevante, né, para um ano. E isso significa, basicamente, mais capacidade de geração, mais capacidade para ser comercializada e gerar resultado, tá? É um dos motivos para o crescimento. Aí, quando a gente vai para o segmento de geração, de transmissão, perdão, a empresa ela recém ingressou no segmento operacionalmente, né? Ela vinha construindo esses ativos, antes ela não tinha transmissão, e agora uma parcela desses ativos já está operacional. Quando a gente volta um ano atrás, eles ainda estavam sendo construídos, como eu comentei com vocês. Então, hoje, com o que ela tem operacional em transmissão, dá em torno de 490 milhões de receita anual garantida por contrato, tá? Então, esses projetos são Gralha Azul e Novo Estado, vocês devem ter lido por aí em relação a esses projetos, são projetos relevantes aí que a Engie utilizou para ingressar em transmissão, e isso está contribuindo com esse resultado, com a geração de caixa da empresa no período. Outra coisa que o pessoal deve ter gostado bastante é que nesse resultado, a Engie retomou aquele payout histórico de 100% do lucro líquido ajustado. Então, retomando, ali no primeiro semestre, eles tinham anunciado uma retração do payout para em torno de 55%, se não me engano. Por uma questão de cautela, eventualmente poderia surgir alguma oportunidade de investimento, e eles deixaram isso em aberto, tá? Até para os nossos assinantes, a gente comentou que havia uma grande possibilidade da empresa retomar esse payout de 100% caso não aparecesse alguma aquisição relevante para fazer ou algum problema específico. É muito rápido, eles já retomaram, tá? Até um pouco acima aí da nossa expectativa, talvez a gente pensava nisso mais para o último trimestre agora do ano, mas eles retomaram já esse payout de 100%, então para o acionista que quer dividendos, que teve uma preocupação ali no final do segundo trimestre do ano, está retomado, o dividendo voltou àquele patamar histórico, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA para ver a situação financeira da Engie, eles estão ali em 2 vezes, tá? É bastante seguro para uma empresa de energia elétrica, né? Lembrando que essas empresas, elas têm contratos reajustados anualmente pela inflação, então tem contratos de longuíssimo prazo, então elas conseguem operar até com uma alavancagem um pouco mais elevada que outras empresas de outros setores. 2 vezes é muito seguro, e justamente por isso que a empresa ela pode aliar crescimento com dividendos, né? Eu vinha comentando sobre a adição de capacidade, adição de transmissão com um payout de 100% do lucro ajustado. E por que isso é possível? Em energia elétrica costuma ser mais possível que em outros setores, né? As empresas se alavancam para crescer ao mesmo tempo que pagam dividendos. Então é bem interessante por conta disso. Agora, isso eu falo olhando para o que ocasionou esse crescimento do resultado desse trimestre. Em perspectivas, né, o que eu posso falar para vocês? Quando a gente pega a geração novamente, eles estão construindo outra eólica já, né? Mais 2, na verdade. Uma é Santo Agostinho 1, tem uma capacidade aí de 430 megawatts, então é semelhante a essa capacidade que foi recém-adicionada. Isso vai agregar mais 5% para a empresa. Isso deve ser concluído agora até o primeiro trimestre de 23, então já vai contribuir com o resultado do ano que vem. E uma notícia importante aí desse último resultado que eles soltaram, eles anunciaram o início da construção de mais um projeto eólico, que é Serra do Assuruá. Tá? Esse empreendimento é ainda maior, ele é praticamente o dobro desse que eu vinha falando antes, ele tem 850 megawatts aproximadamente. Quando a gente pega para o tamanho da empresa hoje, é 10% da capacidade atual dela. Só que, claro, como a construção está iniciando agora, tem um prazo maior, isso deve começar a ser entregue ali no segundo semestre de 2024, eu imagino, gradualmente, tá? Eles não entregam tudo de uma vez só, essa capacidade vai subindo até chegar aos 850 que eu comentei. Para vocês terem uma noção, esse projeto é a maior eólica da Engie, do grupo Engie no mundo, tá? Então vai ser aqui no Brasil, vai ser através da Engie Brasil. Além desses projetos já em construção, eles têm 2.650 em desenvolvimento, que quando a gente fala em desenvolvimento, em geração, a
a gente está falando de projetos que estão naquela fase pré-construção. Então, a Serra do Assuruá, por exemplo, era um empreendimento que estava em desenvolvimento até pouco tempo atrás, iniciou a construção agora. Quando a gente pega esse número, 2.650, isso é 32% da capacidade atual da empresa, tá? Então, aí a empresa tem um potencial de agregar mais um terço. Claro que isso não acontece de uma hora para outra. Provavelmente, esse pipeline de projetos vai ser utilizado aí ao longo dessa década, pelo menos, tá? Mas isso assegura aí uma perspectiva de crescimento interessante para a Engie. E aí, falando sobre transmissão, que é um segmento um pouco menos relevante no resultado da empresa hoje, né? A Engie é muito famosa por ser uma geradora. Eles têm ainda um restante de um desses projetos que já estão operacionais, mas é uma operação parcial. Então, eles devem entregar mais ou menos a metade desse projeto, adicionar aí mais 230 milhões de RAP já no início de 23 também. Então, é mais um crescimento contratado para curto prazo. Também tem um pequeno projeto que eles adquiriram em leilão recentemente, mas não é tão relevante e deve ser entregue mais para frente, aí, né? Depois de 2024, pelo menos. Então, uma empresa que tem perspectivas excelentes, soltou um resultado muito bom, tem um pipeline robusto para continuar crescendo. E aí, acho que uma pergunta que a gente recebe muito aqui dos nossos assinantes, ou a gente vê nas redes sociais também, é a questão dos múltiplos da Engie, né? O pessoal, olhando para trás, olhando aqueles últimos 12 meses, acaba entendendo que o múltiplo da empresa está muito esticado. Então, quando a gente pega preço sobre lucro, por exemplo, está em torno de 17,5 vezes, chegou a negociar ali em torno de 19 vezes, pensando, sem considerar, né, o terceiro trimestre agora, que veio com lucro bem elevado, e também um EV/EBITDA de 7,5, se não me engano, tá? Só que quando a gente coloca todos esses projetos que entraram em operação recentemente e vão entrar na conta, esse múltiplo ele contrai bastante. Então, é aquela situação em que quando a gente olha a foto dos múltiplos da companhia, eles não mostram a realidade que a gente vai ver pelo menos agora em 2023 e melhor ainda mais para frente, tá? Quando a gente pega 2023, eu projeto um preço sobre lucro de em torno de 9,5 vezes, bem abaixo desses 17,5 atuais, EV/EBITDA de 6,9 vezes, tá? E por quê? Justamente por conta desse crescimento contratado que eu venho comentando, tá? Sem mencionar que agora, nos últimos 12 meses, que fazem parte desses resultados aí da empresa, vale lembrar que a gente teve a crise hídrica, né? Ali no terceiro tri do ano passado, um pouco no segundo semestre como um todo, né? Como a Engie é uma geradora que tem muitas hidrelétricas, ela se prejudicou ali naquele período. Isso acabou diminuindo esse resultado, acaba inflando os múltiplos também por conta disso. Hoje o cenário é mais normalizado, com o crescimento contratado, o múltiplo da empresa deve ficar num patamar bem mais civilizado, né? Dá para dizer assim. Então, hoje a Engie está mais diversificada em fontes, então eu venho falando que eles estão entregando eólicas bastante relevantes. Ela não depende mais tanto quanto dependia das hidrelétricas, então o fator de risco da empresa também diminui, né, com essas entregas. Não é só a capacidade que sobe, mas a diversificação de resultados também é interessante. E sem falar que a empresa tem uma das maiores rentabilidades do setor elétrico, né? Tem um ROI de 33%, fechou agora no terceiro tri, um ROIC de 22%. Então, basicamente, isso significa que a cada projeto novo que a empresa constrói, se ela botar a mesma eficiência que ela coloca historicamente, o resultado para o acionista vai ser muito interessante, né? Quando a gente pega uma empresa, um par da Engie, que tem um ROIC mais baixo, por exemplo, isso significa que a empresa vai, num projeto hipoteticamente igual, daria um retorno aí ao acionista mais baixo do que a Engie. Isso também justifica ela negociar com um pequeno prêmio, até pelo fator de qualidade a mais que a empresa demonstra no setor. É basicamente isso, assim, que eu penso de Engie como um todo. Outro ponto interessante é que eles não têm vencimentos de concessões relevantes aí nos próximos 10 anos, pelo menos. Acaba que aquele pipeline que eu falei de 2.650 megawatts, ele vai sendo executado ao longo do tempo, e aí, como não tem vencimento de concessão, isso vai ser crescimento sem precisar compensar algum término de concessão. Isso assegura esse crescimento, essa característica de crescidendos, né, que o Thiago fala bastante, né? Então, é basicamente isso sobre Engie, assim. Só queria trazer um ponto, Bernardo, uma questão interessante, que o Anderson ele falou,
sobre que ele comprou Bradesco no fundo, etc. E aí ele até falou, né? Acho que se ganha dinheiro na bolsa nestas horas. Uma questão interessante eu só queria deixar para o pessoal pensando é a seguinte: se uma pessoa chegar na tua casa, oferecer um apartamento normal, tá? Depende muito do lugar onde tu mora, mas se chegar uma pessoa na tua casa, na frente da tua casa, e oferecer para você uma casa dela, um apartamento, por R$20, tá? Vou exagerar. Mas imagine que uma pessoa chega na sua casa e oferece um apartamento por R$20. Um apartamento em condições, tudo ok. Por R$20, você pega, compra por R$20. É nesse momento que você já sabe que fez um ótimo negócio. Você não precisa que chegue alguém na sua porta e fala, com licença, senhor, esse apartamento que o senhor tem agora vale 100 mil. É no momento da compra, quando você compra um ativo muito descontado, frente ao seu valor, que você entende que fez um bom negócio. Se esse apartamento aí que o cara ofereceu por R$20, no outro dia viesse um cara e falasse, olha, eu quero comprar por 10 esse apartamento. Não, ele chegar para conversar com você e querer comprar o seu apartamento por metade do preço que você pagou, não significa que você fez uma escolha errada, né? E o mercado fica batendo todo dia na nossa porta, querendo comprar as ações da nossa carteira, e aí cabe você entender se você vai querer vender ou não, né? E não é porque uma ação caiu que você fez uma escolha errada, só queria trazer essa reflexão. Perfeito. E até utilizando, não só utilizando, aproveitando do exemplo que o João deu para fazer um complemento sobre apartamento, se você comprar um apartamento por R$20, você não precisa saber se esse apartamento é bom ou ruim, né? Acho que o preço ele já assegura um retorno, então é mais ou menos por aí também para o pessoal que fica muito preocupado com a questão de uma empresa ser uma estatal, até o fato de ser estatal não torna o Banco do Brasil uma empresa ruim, né? Muito pelo contrário, é uma das estatais mais eficientes que tem. Então, fica essa lição também em relação a comprar um apartamento, acho que é uma analogia boa. E é uma lição muito, muito importante, principalmente nesse momento. A gente sabe que nessas quedas, principalmente quem está começando, fica um pouco mais inseguro, fica um pouco mais, perde um pouco mais de sono. Mas assim, pessoal, vocês que investem para o longo prazo, essas são oportunidades, né? Eu acho que, como a gente já falou durante essa live, tem que separar o joio do trigo, mas são nesses momentos em que você separa o homem do menino, né? Daquele que vai ter um bom retorno, daquele que não vai. Então, eu acho que essas lições são muito importantes. Agora eu vou comentar sobre Movida. Movida divulgou o resultado dessa semana. Também, após o resultado, acabou caindo bastante. Eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, só para colocar todo mundo na mesma página, o que faz a Movida? Ela basicamente tem três unidades de negócio. O RAC, o GTF e o Seminovo. O RAC, ele loca automóvel de curto prazo. Então, você que sai numa viagem, vai lá no aeroporto e loca um carro. Esse é o RAC. O GTF, ele é um contrato mais de médio prazo, principalmente para empresas. Então, a empresa loca o carro para os próximos 12 ou 24 meses. E o Seminovo é a parte do negócio que ela vende o carro da Movida. Então, só vende carros da Movida utilizados na locação. Então, agora vocês entenderam o negócio da Movida, a gente passa para os resultados. Então, quando a gente pega o momento atual, ele é muito desafiador. Por quê? Porque o preço dos automóveis no Brasil aumentou significativamente desde a pandemia. Então, como o preço ele sobe, a diária, ou seja, o preço que a Movida cobra do consumidor, ele tem que subir, né? Só que é muito difícil subir o preço dado um cenário com uma inflação alta, e a inflação ela consome a renda do trabalhador, juros altos também prejudica bastante, a gasolina deu uma diminuída, mas também um patamar elevado, é um cenário muito adverso para as locadoras. Então, quando a gente olha a parte da receita e da frota, a Movida entregou um bom resultado. Por quê? Porque a Movida conseguiu sucessivamente, paulatinamente, aumentar a frota, aumentar a receita e reajustar a tarifa. Tá?
Então, essa é a parte positiva. Agora, o que o mercado não gostou? Quando a gente desce a linha de resultado, o lucro líquido foi muito afetado. Por quê? Porque como a companhia ela vem crescendo, eu acho que aqui é importante trazer um dado para o investidor. No terceiro trimestre do ano passado, a Movida tinha 168 mil automóveis. No terceiro trimestre deste ano, a companhia fechou 210 mil automóveis. A companhia cresceu mais de 50 mil automóveis em um ano. Isso tem um custo, né? A dívida aumenta, porque a companhia ela precisa de caixa para comprar esse automóvel. Então, o endividamento aumentou e como as taxas de juros aumentaram, isso pressiona muito o lucro líquido da companhia, dado que o resultado financeiro piora. Então, teve esse fator e também teve um segundo fator, que o preço do seminovo ele acabou caindo mais do que a expectativa do mercado. Então, como a companhia ela compra aqui e vende depois, se o preço que ela pagou é muito maior do que ela vai ter na revenda, isso pode machucar muito a rentabilidade do mercado, e o mercado é feito de expectativa. Então, como isso frustrou a expectativa do mercado, isso também ajudou a queda da companhia. No entanto, a gente entende que o fundamento ele continua intacto. O que houve foi um fator de curto prazo, é um momento difícil, mas a companhia ela tem crescido, ela tem adicionado frota, e isso vai dar resultado nos próximos trimestres, nos próximos anos. Então, ela aumenta o endividamento agora para aumentar a frota, e vai lembrar, né, Ju, acho que isso é muito importante, que a escala na alocação é muito importante. Então, tu tem uma frota grande, eu sempre brinco aqui que, inclusive o Edmar Lopes, CFO da Movida, esteve aqui no escritório, e tamanho na alocação é documento. Então, é importante você ter tamanho, é importante você ser grande, porque se você é grande, você dilui custo fixo, se você é grande, você paga menos na locadora, você consegue um preço mais atrativo. Então, ser grande é documento, a companhia está crescendo, e isso vai gerar bons frutos para o investidor que está olhando a longo prazo, tá? A gente gosta muito da companhia e acredita que eles estão no caminho certo. Então, acho que algo que a gente já bateu bastante aqui é que o investidor tem que focar na empresa, no valor que está sendo gerado. Então, evitar esses ruídos do mercado, ou melhor, aproveitar esses ruídos do mercado, né? Para comprar a bons preços. Óbvio que o investidor tem que separar o joio e trigo, tem que separar boas empresas de não tão boas assim, empresas realmente baratas, empresas que talvez não estejam tão baratas assim, para fazer bons investimentos e para colher bons frutos. Acho que é isso. Acho que isso que os investidores deveriam focar em fazer, e principalmente em mercados de baixa, que para mim é onde aparecem oportunidades, né? Se não houvesse volatilidade, não existiriam oportunidades. Então, acho que os investidores, todos que estão assistindo essa live, o pessoal comentou bastante, tem que focar em fazer isso. Perfeito, exatamente. Pessoal, já se encaminhando para o final. Lembrando que a Suno está na Black Friday. Eu acho que é o melhor momento do ano para assinar a Suno. Então, a gente sabe que é um momento volátil, é um momento instável, e nada melhor do que uma assinatura com analistas certificados para estar aqui te orientando, com recomendação de compra, com recomendação de aguardar, e não só recomendar o que você tem que comprar, mas também o que você não tem que comprar, né? Eu acho que isso é importante, tá aí na promoção. Aproveitem, pessoal, vai só até amanhã. Então, assim como a Bolsa está dando oportunidade de compra nos ativos, eu acredito que também as assinaturas são uma oportunidade única, tá? É isso aí, acho que até lives como essas, para quem é assinante, o pessoal tem semanal, né? Até mais de uma por semana. Então, até ontem eu estava com o Zé e com o João comentando desses cases, de outros cases, e é isso que interessa, né? É olhar para as empresas, olhar para o resultado, para saber o que tem que comprar, o que não tem que comprar, que é tão importante quanto, como o Zé bem falou, né? Ótimo. Então, queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, se você quer saber as melhores recomendações de mercado, aproveita a Black Friday da Suno, tá? Vai só até sexta-feira, então você tem algumas horas ainda
para aproveitar as oportunidades. E vejo vocês na quinta que vem, na nossa live semanal de ações. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima.